Onde está na Bíblia os 3 dias de trevas? Quais são bons livros para começar a aprender sobre os santos anjos? Essas e outras perguntas na sexta-feira de perguntas e respostas. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins. Este é o canal dos Santos Anjos. Às vezes nos comentários entram alguns protestantes e perguntam: onde é que está na Bíblia? Onde é que está na Bíblia? Onde é que está na Bíblia? Bom, uma pessoa me perguntou, eu não sei se essa pessoa está reclamando ou se ela está perguntando de fato. Mas nós fizemos um vídeo, eu vou deixar no final deste vídeo, desses vídeos recomendados, que nós já tratamos a respeito dos 3 dias de trevas. Tivemos vários vídeos mostrando inclusive como na própria Sagrada Escritura há indicações dos dias de trevas que houve no Egito e de 3 dias de trevas ou de dias de trevas como um castigo que viriam então no futuro. Portanto, de 2 ocasiões diferentes. Nós já tratamos disso, eu vou deixar esse vídeo no final para quem ainda não assistiu. A dona Claudiane diz o seguinte: estou cada dia mais apaixonada pelos santos anjos e gostaria de adquirir material a respeito dos anjos. Você tem algum para indicar? Eu tenho, nós não vendemos aqui, mas eu sugiro ir na Livraria Petrus. É uma excelente livraria. Tá? Se colocar no Google Livraria Petrus, entra no site da Livraria Petrus. Eu recomendo, para começar, esses 3 livros aqui. Do senhor Plínio Maria Solimeu, Os Anjos, Nossos Celestes Protetores. Os Anjos na Vida dos Santos. E o Livro dos 3 Arcanjos. Existe toda uma seção da livraria com um livro sobre os anjos. Existe também um livro dos irmãos do Sr. Plínio Solimeu, Sr. Luiz Sérgio e Sr. Gustavo Solimeu, a respeito da luta entre anjos e demônios, a luta contra o poder das trevas. É um outro livro que eu recomendo vivamente. Ali tem um resumo da doutrina católica sobre os anjos. Bom, o Sr. Lucas Braga diz o seguinte: eu tenho o costume de rezar a meu anjo, pedindo para gostar do que ele gosta e não gostar do que ele não gosta. E de repente eu crio gosto por algumas coisas belas e acho que é graças a ele. Sr. Lucas, isso daqui é excelente o que o senhor está dizendo. Pedir ao anjo da guarda que a gente goste do que ele gosta e deixe de gostar daquilo que ele não gosta. Porque nós até tratamos no outro dia. Tudo aquilo que o nosso anjo da guarda pensa, quer e faz é a perfeição e a plenitude daquilo que a gente deveria pensar, querer e fazer. Então, nos unindo a ele desta forma, nós chegamos à nossa própria plenitude, ou seja, a nossa própria perfeição, a nossa própria santificação. Excelente comentário, curto, mas diz tudo. Dona Teresa, um outro assunto, né? O padre me recusou a comunhão na boca. Fiquei tão decepcionada, indignada, né, que precisei me confessar. Estou rezando muito por esse padre, não tenho o menor zelo com o corpo de Cristo. Misericórdia. Infelizmente, isso, sobretudo durante o Covid, essa prática da comunhão na mão, né, ficou para todos os lugares e até hoje, né, já passou o período do Covid, e até hoje tem sacerdotes que dizem, não, só na mão. Agora, quando infelizmente, certo? Eu não estou falando de todos, nem estou falando da maioria, mas tem alguns que são assim. Quando é para favorecer um certo estilo de vida sexual, que vai abrir para todo tipo de doenças, para não falar pecados, aí não tem problema, não, aí tem que abraçar todas as comunidades, é preciso aceitar todo mundo, todos os estilos de vida, diz-se assim, né? Então, estilo de pecado agora virou estilo de vida, enfim, mas que facilmente que favorecem, o vício que favorece certo tipo de doenças, aí não tem problema. Ah, não, mas se eu der comunhão na boca vai dar todo um problema, porque a saliva, porque isso e aquilo. Tudo é desculpa, tudo é pretexto. Agora, se alguém quiser, como é perguntas e respostas, eu não quero me alongar muito sobre um tema só, mas aqueles que quiserem um livro que explica muito bem e que está em português, chama-se Dominus Jesus. É um livrinho do Monsenhor Athanasius Schneider sobre o problema da comunhão na mão ou na boca. Ele explica toda a tradição da igreja, por que a comunhão na mão é errada.
e eu recomendo aqueles que quiserem entender melhor o assunto, né? Porque tem gente que faz por desconhecer o problema. Bom, senhor João Antônio Pereira, estou muito feliz e agradeço a Deus, Jesus e Nossa Mãe Santíssima por fazer parte deste canal como um membro deste apostolado dos Santos Anjos. Parabéns a todos, que Deus os abençoe cada vez mais. Sou João Antônio Pereira, é um prazer tê-lo conosco e todos os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos. Eu não me canso de agradecê-los porque todo esse apostolado, eu mesmo daqui a pouco, estarei saindo para uma sessão de formação de liderança católica e isso é possível graças a todos vocês, as orações, a contribuição e a participação de vocês. E eu lembro que os membros do Grupo Apóstolo dos Anjos têm várias missas por ano nas suas intenções, além do fato de seu nome e suas intenções serem levadas a vários santuários de São Miguel, ligados a São Miguel, aos Santos Anjos, ao longo do ano. Você pode ver mais dos benefícios no primeiro link aqui na descrição do vídeo. E eu aproveito, no segundo link, você pode colocar já, agora, sua intenção para a missa da semana que vem. Bom, isso todos podem fazer, não precisa ser membro para colocar as intenções, todos podem colocar as intenções. Bom, para a missa da próxima semana. Dona Maria das Dores Rodrigues também, boa noite, sou membro do apostolado, faz pouco tempo, mas já tenho recebido graças. Por exemplo, estou sentindo uma verdadeira paz no meu coração, consegui perdoar de verdade, Deus seja louvado. E assim, esse apostolado vai inspirando cada vez mais almas. Bom, outro assunto, há uma semana, mais ou menos, nós tratamos do problema de Sodoma e Gomorra. Várias profecias falam que o mundo chegou a um ponto de pecado pior que Sodoma e Gomorra. E muitas pessoas comentaram, e são comentários muito interessantes que eu queria ler alguns deles, e aqueles que tiverem algo a acrescentar, por favor, põe nos comentários. Aqui está Sameiro Esteves. Está bem pior sim do que no tempo de Sodoma. A grande diferença é que naquele tempo os homens queriam atacar sexualmente os anjos. Mas agora os homens abomináveis atacam sacrilegamente a Eucaristia. E Deus está a ser demasiado paciente para esta, que é a pior geração de todos os tempos. Eu concordo inteiramente. Inclusive agora existe uma corrente de, entre mil aspas, teólogos, certo? Teólogos, que dizem, certo, que o vício da sodomia é semelhante à Eucaristia, porque é um dom da pessoa para o outro. É de espantar, né? Quando eu ouvi isso, eu quase caí de costas. A gente vê, tem gente que chega a esse ponto de blasfêmia, de dizer que o vício da sodomia é um dom de si, portanto é semelhante à Eucaristia. Né? E depois, abrindo a Eucaristia para pessoas que se apresentam como pecadores públicos. Então eu concordo inteiramente. Tá bem feito o paralelo aqui. Em Sodoma e Gomorra, eles até os anjos queriam abusar sexualmente. Aqui, abusa-se muito pior do próprio corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, realmente presente nas sagradas espécies eucarísticas. Outro diz, Sodoma ficaria vermelha de vergonha diante do mundo de hoje. Dona Daniela Araújo diz, sim, já chegou nesse grau e pior. Agora é tarde, estava conversando isso com minha mãe. Outra coisa, o que dizer o que está acontecendo contra as crianças? A imoralidade, a perversão é muito grande. Isso também é um outro ponto, né? A perversão das crianças. Ivaniton Dato. Eu sempre peço desculpa, porque para mim aqui aparece o nome do usuário, vem com um número, com um arroba, então às vezes eu posso estar me enganando no nome. Bom dia, olha, está muito, muito pior do que Sodoma e Gomorra, com certeza. Porque lá, além de não ter o movimento que o estimulava a acontecer, né, também não tinha a ideologia de gênero, não tinha o escárnio da cruz, não tinha desfiles e paradas onde transitavam pessoas nuas em meio a crianças. Então, na minha humilde opinião, está muito pior, muito além de tais cidades. E eu fico imaginando o coração de Jesus, a face de Cristo diante de tudo isso. Que tristeza!
a frieza e o desprezo com tudo que nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós para nos garantir a salvação. Agora, o senhor tem toda a razão. Eu até apenas acrescentaria o seguinte, é que nós não podemos ficar passivos diante disso. Porque toda a ofensa feita a nosso Senhor Jesus Cristo nesta terra significa abrir portas para a ação do demônio. Então, para nós fazermos o combate espiritual, nós precisamos fazer atos de reparação, seja pessoais, seja em família, seja em grupo. Por isso, nosso grupo promove muitos terços públicos. Por exemplo, diante de clínicas que fazem um aborto. Nós fazemos terços públicos pedindo que Nossa Senhora livre o Brasil da ideologia de gênero. E nosso grupo está fazendo isso constantemente. Por quê? Porque se nós não fizermos essa reparação pública a Deus, como ele está sendo ofendido publicamente, pela própria justiça divina e para castigo dos homens, Deus permite que o demônio haja mais. Então a gente vê que não basta nós olharmos. Nós temos que parar, ver e fazer reparação. Oferecer pequenos sacrifícios para reparar, né, a glória de Deus, a honra de Deus. Bom, o senhor Vinícius Alexandre diz, conversando com minha esposa essa semana, fiz esse mesmo questionamento. Se nós não estamos pior que Sodoma e Gomorra, porque a situação está terrível. O senhor Vinícius Mota, acrescento que, sobre os pecados sexuais, uma das maiores obras do diabo foi a revolução sexual feminista dos anos 60. Concordo inteiramente, que deu abertura à influência da indústria pornográfica, que gerou muito aumento de práticas sexuais danosas e criminosas na sociedade. E como o povo não conhece a própria história, esse mesmo movimento agora está se aproveitando do caos sexual que ele mesmo criou na sociedade para ganhar poder. Reconhecimento para ganhar poder, reconhecimento das próprias mulheres, não entendi essa parte, e controle da população através de algumas leis sexistas citadas pelo senhor no vídeo. Estou citando um pouco disso na igreja que frequento. Eu concordo inteiramente. Esse movimento da década de 60, em especial a Revolução da Sorbonne, em maio de 68, na França, que foi um símbolo da liberação sexual, e que acompanhou uma espécie de liberação doutrinária e moral dentro dos meios católicos, sobretudo a partir da década de 60. Então a gente vê na sociedade civil e na sociedade espiritual, houve um relaxamento total e que nós estamos vendo os frutos hoje, né? E, portanto, deve vir esse castigo. Mas só fico falando castigo, castigo, castigo. Ora, as pessoas só estão falando e fazendo em pecado, pecado, pecado. É evidente que vem um castigo, mas se nós agora tivermos essa seriedade de ver a situação de frente, fazer reparação, né, e atrair a ação dos anjos, na hora do triunfo anunciado por Nossa Senhora, nós triunfaremos com ela. Então sempre essa visão da situação deve vir acompanhado de uma grande esperança. Mas é uma esperança ligada à conversão e não ligada a mais liberação ainda, né? Dona Zenaide diz o seguinte, Zenaide Ferreira, eu acredito que o mundo de hoje está muito pior do que na época de Sodoma e Gomorra. Eu, particularmente, vejo o mundo de hoje contaminado pelo pecado. As pessoas perderam o limite de tudo. Nem os animais irracionais se comportam como muitas pessoas nos dias de hoje. Eu me angustio com o comportamento vazio e sem Deus desse povo que entrou nos prazeres mais nefastos deste mundo. E eu sublinho aqui a palavra comportamento vazio. A gente vê, nós estamos aqui nos comunicando através dessa plataforma de vídeos que é o YouTube. Mas quanta coisa que não vale nada, né? Quanta coisa que é pura e simples perda de tempo, vulgaridade, coisas completamente irracionais, vazias. E tem gente vivendo horas e horas e horas, né, só ali no celularzinho, vendo coisas vazias. Chega no fim do dia, está uma frustração daquelas. Eduardo Restolho. Temos um movimento pró-sodomia dentro da Igreja Católica. Isso é uma infiltração tremenda. E é uma das razões da grandeza do castigo que deve vir. Porque mesmo dentro daquele lugar que devia ser o grande consolo para o Sagrado Coração de Jesus, ali dentro está infiltrado esse movimento. Sim, meus irmãos, é muito triste ter que escrever isso, mas está lotado desses movimentos.
E o que acontece? Acontece duas coisas ruins. É que as pessoas que aceitam essa infiltração ficam no papel dentro da igreja, mas perdem a fé. Mas ainda se dizem católicos. Não, estou de acordo com o padre tal, com o bispo tal. E outros que vendo isso saem da igreja. Ou seja, um cai de um lado do cavalo, outro cai do outro. Ora, se o demônio está querendo tanto infiltrar a Santa Igreja, é porque ele quer estragar aquilo que é ruim. São Luís Grignon que disse isso. O falsificador de moeda, ele vai falsificar moeda de ouro. Ele não vai falsificar uma moedinha que não vale nada, porque não vale trabalho. Por que o demônio está querendo falsificar, infiltrar e falsificar a doutrina dentro da igreja? Porque ele sabe que com isso ele está falsificando o ouro. Né? O ouro da santa doutrina. Bom, e aqui um último comentário de uma diferente. O senhor Marcos Soares dá um testemunho do auxílio, faz um relato do auxílio dos santos anjos em várias pequenas ocasiões da vida. Eu leio aqui um trecho. Gostaria de dar aqui meu testemunho de várias intervenções do meu anjo da guarda. Quando eu tinha cerca de 5 anos, eu morava no sítio, no interior, e brincando numa área suja de mato, eu adentrei para pegar uma planta e pisei numa coisa macia e fria. Era uma cobra. Mas ela não me mordeu, chamei minha avó que matou a cobra. Quando eu tinha 16 anos, estava com meu pai, tio e primos. Fui também, novamente numa área assim, e fui pegar um pé de feijão dentro de uma moita. E uma abelha picou o meu pescoço. Na hora meu primo disse: "Espera, cuidado, parece ter uma cobra." Eu me afastei e quando olhamos dentro da moita tinha uma cobra jaracuçu que estava muito brava. Se tivesse colocado a mão lá, teria me mordido e a cidade mais próxima ficava a 40 quilômetros. E quando olharam no meu pescoço, não tinha picada alguma de abelha. Então ele disse que teve várias situações desse. Pode ser anjo da guarda? Pode muito bem ser, e nesse caso provavelmente é. Quer dizer, ele sentiu uma picada de abelha, quando foi ver não tinha picada nenhuma. Pode muito bem ser, porque o anjo da guarda faz isso o tempo inteiro, e às vezes nós não percebemos, na maioria das vezes nós não percebemos. Mas uma das coisas que ele nos faz com muita frequência é evitar uma série de acidentes. Por que ele evita? Alguns não evita todos. Porque depende da providência divina. Se for a hora da pessoa, né, se a pessoa estiver na sua hora de morrer naquele momento, todo mundo vai morrer. Por que o anjo não evita a morte? Porque na providência divina nós não somos feitos para ficar o tempo inteiro nessa terra. A vida, a grande vida nossa é a eternidade. Mas, mesmo nesta vida, aquilo que é possível evitar, sobretudo quem tem devoção, o anjo protege ainda mais, por causa da lei da providência, que derrama tanto mais orações quanto mais a gente pede. Ficam aqui alguns comentários e peço que rezem por nós, por esse período de formação dessa juventude católica, são jovens e adultos jovens, e rezem por nós então e nos vemos na semana que vem, se Deus quiser.